esse texto para vocês. Já está gravando aí parte 2. Já está gravando aí parte 2. Parte 2 está gravando aí, gente, tá? Da nossa aula de Direito Penal 2, sábado pela manhã, dia 12/9/2020. Conforme tinha falado com vocês, nós vamos iniciar agora o concurso de pessoas. Já está o concurso de crime, já está lá, um vídeo para vocês darem uma observaçãozinha, porque a tipicidade ela vai englobar também concurso de pessoas e concurso de crimes. É importante conhecimento disso. E a tipicidade conglobante. E já quero passar um texto para vocês sobre a antijuridicidade, do livro do professor Damaso de Jesus, um trechozinho, Antijuridicidade Damaso de Jesus, atualizado 2020 pelo professor André Stefan, em que ele fala legítima defesa e estado de necessidade dentro do homicídio. Muito interessante. O texto é muito rico de conhecimento. Então, nós vamos continuar agora, gente. Legal? Todo mundo entendendo tudo? Tudo beleza? Som bom? Tudo tranquilo? Então, nós vamos agora para a nossa parte, que é o concurso de pessoas, que a tipicidade vai ter que detectar também o concurso de pessoas. Na tipicidade, embora se fale matar alguém, mas quando você vai descendo a estrutura do crime, você vai ver quem matou, motivação, se foi uma ou mais pessoas, modus operandi, tudo isso vai estar na descrição depois da tipicidade. Então, vamos lá agora a tipicidade. Concurso de pessoas. Vamos lá, fazer a leitura, depois eu coloco aí. Concurso de pessoas é a denominação dada pelo Código Penal às hipóteses de duas ou mais pessoas se envolvem na prática de uma infração penal. Então, concurso de pessoas são duas ou mais pessoas que se envolvem na prática de uma infração penal. A doutrina e a jurisprudência utilizam-se também das expressões concurso de agentes e codelinquência, para referir-se às hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. A classificação dos crimes e o concurso de pessoas. Quando a gente fala de classificação dos crimes, estamos falando também, indiretamente, de tipificação. A maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira pode ser cometido por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso. A maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira podem ser cometidas por uma única pessoa, por duas ou mais em concurso. Alguns, todavia, só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em conjunto. Por isso, a doutrina faz a seguinte classificação, que nós veremos a seguir. Crimes unissubjetivos ou monossubjetivos e crimes plurissubjetivos. Nós vamos ver essa classificação agora, certinho? Vamos observar essa classificação agora. Os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que podem ser... Gente, desliga o microfone, quem está com o microfone ligado aí, só fica um só. Só liga quando for falar. Os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Os crimes de homicídio, furto, roubo e estupro, dentre inúmeros outros. Tem essa natureza porque podem ser cometidos individualmente. Porém, nada obsta a que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar esse tipo de delito, havendo, em tais casos, concurso de agentes. Assim, se duas pessoas resolvem matar
e cometem o homicídio contra uma vítima, ambas efetuando disparos contra a vítima, elas são coautoras, modalidade de concurso de agentes desse crime. Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação podem ser praticados por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso, são também chamados de crimes de concurso eventual. Crimes de concurso eventual. Crimes plurissubjetivos são aqueles que podem ser praticados por duas ou mais pessoas em concurso, por haver expressa exigência do tipo penal nesse sentido. São mais conhecidos como crimes de concurso necessário, pois só se caracterizam se houver o concurso exigido em lei. Um exemplo é o delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, que pressupõe a união de pelo menos duas pessoas para a prática delitiva. Ele presume a união de pelo menos duas pessoas para a prática delitiva. Esses são chamados plurissubjetivos. Legal, gente? Feita essas considerações, vamos escrever. Concurso de pessoas é a denominação dada pelo Código Penal às hipóteses, vírgula, de duas ou mais pessoas que envolvem-se na prática de uma infração penal. A doutrina e a jurisprudência utilizam expressões concurso de agentes ou codelinquência para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Certo, gente? Então, aqui nós temos que o concurso de pessoas é a denominação dada pelo Código Penal nas hipóteses de duas ou mais pessoas que se envolvem numa prática penal. Envolvem-se na prática de infração penal. Aí nós temos o concurso de pessoas. Duas ou mais pessoas que envolvem-se na prática de infração penal. Certo daí, gente? Beleza? Aí nós temos que a doutrina utiliza esses dois nomes. Concurso de agentes ou codelinquência. Nós estamos diante de concurso de pessoas, que pode ser concurso de agentes ou codelinquência. Para referir-se às hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Não legal, não. Para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Certinho? Concurso de pessoas
concurso de agentes e codelinquência. Até aí tudo bem, gente? O problema desse concurso de pessoa, professor, é que a gente tem que ver até onde de fato foi o concurso de pessoas, porque na verdade muitas delegacias utilizam desse fato para majorar a pena, entendeu? É. Aí tem que ficar muito ligado com relação a isso, a esse concurso de pessoas, que geralmente eles botam sempre mais de uma pessoa dentro de uma situação para poder majorar a pena do réu, né? Tem que ficar atento nesses detalhes todos, por isso nós estamos estudando. Na realidade, a prática, quando a gente vai para a prática penal, ela é totalmente distorcida e é distorcida pelos operadores de direito, na prática. Eu tenho que dizer essa verdade, não posso mentir. Essa prática é distorcida grosseiramente da teorização. Isso é lamentável. Isso é destruir o direito. O direito é feito para ser cumprido suas normas daquilo que a gente estuda aqui na faculdade, nas etc, né? Gente, É por isso que entra a questão do advogado para poder desconstruir aquilo que foi construído de forma errada, né? Perfeito. O advogado, perfeito que você falou. O advogado entra para desconstruir esses erros grosseiros, distorções grosseiras do que está na norma penal, do que está na doutrina, do que está na jurisprudência. Às vezes, essa luta do advogado é árdua. Classificação dos crimes e dos concursos de pessoas. A maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira pode ser cometida por uma única pessoa, ou por duas, ou por mais pessoas em concurso. Então, ó, a maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira pode ser cometida por uma pessoa, ou por duas, ou por mais pessoas em concursos. Então, é algo bem aberto no sentido do cometimento do delito. Assim, teremos a classificação a seguir. Assim, teremos a classificação a seguir. Primeiro, os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, que são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa, vírgula. A exemplo dos crimes de homicídio, vírgula, furto, vírgula, roubo e estupro, dentre inúmeros outros. Certo, gente? Aí, beleza? Então, os primeiros crimes, eles são, na classificação, unissubjetivos ou monossubjetivos. Os crimes são unissubjetivos ou monossubjetivos.
que são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Unissubjetivos ou monossubjetivos. Aí nós temos a exemplo dos crimes de homicídio, furto, roubo e estupro, dentre outros crimes. Eles são, em tese, unissubjetivos ou monossubjetivos. Eles têm natureza individual, vírgula, porém, nada obsta que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar esse tipo de delito, vírgula, havendo no último caso susmencionado o concurso de agentes. Então, aqui nós estamos entendendo já que os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. A exemplo do crime de homicídio, né? Do furto, do roubo, estupro, dentre inúmeros outros. Certo? Eles podem, crimes unissubjetivos ou monossubjetivos. São aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. A exemplo dos crimes de homicídio, furto, roubo e estupro, dentre inúmeros outros. Eles podem ser praticados por uma só pessoa. Os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos. Podem ser praticados por uma só pessoa. Porém, nada impede, eles têm natureza individual. Porém, nada obsta ou impede que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar esses tipos de delitos havendo, no último caso, o concurso de agentes, também considerado concurso de pessoas, também considerado codelinquência. Certinho, gente? Tem aí? Certo? Certo? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Então, unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Em tese, aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa, em tese. E o exemplo são homicídio, furto, roubo, estupro, são os exemplos. Qual é a natureza jurídica deles? Unissubjetivos ou monossubjetivos? Em tese, é a prática, a natureza prática de crimes individuais, em tese. Porém, não há proibição nenhuma de que duas ou mais pessoas se unam para cometer esses tipos. Duas ou mais pessoas podem fazer o homicídio, podem fazer o furto, podem fazer o roubo, podem fazer o estupro? Podem. Uma pessoa pode fazer? Pode. A natureza dele, essencial, qual é? É individual, é única.
Por isso eles são chamados de unissubjetivos ou monossubjetivos. Unissubjetivos ou monossubjetivos. São chamados de unissubjetivos ou monossubjetivos. Quando duas ou mais pessoas praticam esse tipo de delito, nós estaremos diante de quê, gente? Duas ou mais pessoas praticam esse tipo de delito, esse unissubjetivo ou monossubjetivo, nós estaremos diante de quê, gente? Vamos lá? Participar um pouquinho aí, gente. Estaremos diante de quê? Concurso de pessoas ou crimes plurissubjetivos. Não. Concurso de pessoas. Nada de crime plurissubjetivos. Eles continuam sendo, na realidade, unissubjetivos ou monossubjetivos, na sua essência, tá? E aí ele vai ganhar um nome que a gente vai ver aqui agora. A pergunta foi boa. São crimes de concurso eventual. Eles vão ganhar agora um nome. Foi boa a pergunta. Eles vão ganhar agora um nome especial. Quando praticados os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos por duas ou mais pessoas, estaremos diante de um concurso de crimes eventual. Certo? Quando eles são praticados, os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, eles são praticados, por duas ou mais pessoas, nós vamos estar diante de um crime. Estaremos diante de um concurso de crimes eventual. Certinho, gente? Então, nada obsta, nada impede que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar os delitos mencionados, como homicídio, furto, roubo, estupro. Nada impede, certo? Se unam para perpetrar esses delitos. Certo? Assim, se duas pessoas resolvem praticar juntamente um homicídio contra determinada pessoa, ambos efetuando disparos contra a vítima, elas são coautoras na modalidade de concurso de agentes desse crime. Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação podem ser praticados por uma ou mais pessoas, ou por uma pessoa somente, por duas ou mais pessoas em concurso, nós vamos ter o nome de concurso de crimes eventual. Legal, gente? E aí? Ficou claro como água? Não tem dúvida, tem? Tem dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Então vamos prosseguir. Reforçando que os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles praticados por uma só pessoa em sua essência e natureza jurídica, vírgula, nada impedindo que os mesmos possam ser praticados por duas ou mais pessoas, havendo em tais casos o concurso de agentes. Vírgula. Se duas ou mais pessoas resolvem praticar um homicídio contra determinada pessoa, ambas
efetuando disparos contra a vítima, vírgula, elas são coautoras na modalidade de concurso de agentes deste crime, vírgula, considerando que os delitos que se enquadram nesta classificação podem ser praticados por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso, vírgula, nós teremos os chamados crimes de concurso eventual. Certinho, gente? E aí? Ficou alguma dúvida? Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação podem ser praticados por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso, nós teremos os chamados crimes de concurso eventual. Eu vou subir logo desde o início. Paramos aqui. Repetindo, reiterando, reforçando que os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles praticados por uma só pessoa. Então, ó, os crimes praticados por uma só pessoa em sua essência e natureza jurídica. Porém, nada impedindo que os mesmos possam ser praticados, por duas ou mais pessoas. Por duas ou mais pessoas. E em tais casos, nós teremos o concurso de agentes, que é a mesma coisa que concurso de pessoas e que é a mesma coisa de codelinquência. Não tenha dúvida sobre esses termos. Se duas ou mais pessoas resolvem se duas ou mais pessoas resolvem praticar homicídio contra determinada pessoa, ambos efetuando disparos contra a vida da mesma, nós vamos ter a eleição deste crime e dessas pessoas como coautoras, eleição coautoras na modalidade de concurso de agentes. Concurso de agentes desse crime.
Vamos ter eleição, elegendo tais pessoas coautoras na modalidade de concurso de agentes, que é a mesma coisa de concurso de pessoas e a mesma coisa de codelinquência. Deste crime. Considerando que os delitos que se enquadram nessa classificação podem ser praticados por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso, né? Considerando que os delitos que se enquadram nesta classificação podem ser praticados por uma pessoa ou por duas ou mais em concurso, nós teremos, quando praticado por duas ou mais pessoas, esses crimes vão receber a denominação de crimes de concurso eventual. Por que o nome crimes de concurso eventual? Bem simples, gente. É um concurso de pessoas? É. É sempre que ocorre esse concurso de pessoas? Não. Eventualmente pode ocorrer esse concurso de pessoas. Certinho? Eventualmente pode ocorrer esse concurso de pessoas. O termo crimes de concurso eventual, vírgula, se dá porque o mesmo unissubjetivo ou monossubjetivo, vírgula, tem em sua base crimes praticados por uma pessoa, vírgula, mas, eventualmente, pode ser praticado por duas ou mais pessoas. E aí, será chamado de crimes de concurso eventual. Então, o termo crime de concurso eventual se dá porque o mesmo unissubjetivo crimes de concurso eventual se dá porque o mesmo unissubjetivo ou monossubjetivo tem sua base crimes praticados por uma pessoa. Os termos crime de concurso eventual se dá porque o mesmo unissubjetivo ou subjetivo tem sua base crimes praticados por uma pessoa, mas eventualmente, pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Aí será chamado crimes de concurso eventual, praticados por uma só pessoa, ou por duas ou mais em concurso. Vamos chamá-los de crimes de concurso eventual. Há doutrinadores que já chamam direto crimes de concurso eventual.
há doutrinadores que já dizem unissubjetivo ou monossubjetivo é crime de concurso eventual. Entendo eu, pessoalmente, a mais acertada. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida até o momento? Vamos ao nosso questionário. Ficou alguma dúvida até o momento, gente? Vamos ao nosso questionário. Vamos? Então vamos lá. Explique o tipo aberto na tipificação penal. Explique explique o tipo fechado na tipificação penal. Explique o tipo normal na tipificação penal. Explique o tipo anormal na tipificação penal. Fale sobre a função do tipo penal. Relacionada com a tipificação penal. Fale sobre o título ou nomen iuris na tipificação. Fale sobre o preceito primário na tipificação. Fale sobre o preceito secundário na tipificação.
Conceitue concurso de crimes. Relacione concurso de crimes e tipificação penal. Fale sobre crimes unissubjetivos. Ou monossubjetivos. O que é codelinquência? Qual é a essência dos crimes praticados por uma única pessoa? Fale sobre crimes de concurso eventual. Dê exemplo e explique os monossubjetivos. Todo mundo copiou? Estou aonde aí? Vou botar desde o primeiro aqui, tá? 15. 15, tá no 15? Não tá adiantado. Dê exemplos e explique os monossubjetivos. Tem alguém perdido em alguma questão aí? Precisa de ajuda aí? Eu posso voltar aqui agora. Tem, gente? Eu quero que vocês me lembrem, por gentileza, de iniciar a próxima aula com crimes plurissubjetivos. E já estamos caminhando para, logo depois, a tipicidade conglobante. E eu quero ver se deixo ainda até segunda-feira os textos de Damaso de Jesus com André Stefan, atualizado 2020, para a antijuridicidade, legítima defesa e estado de necessidade, que ele faz um estudo dentro do homicídio. Muito bom. Gostaria que vocês fizessem uma leitura. Professor, Diga, meu querido. esse questionário vai estar no Avar para a gente responder? Não, esse questionário vocês copiam aqui. Eu peço sempre a gentileza de vocês, alguém que fizer a gentileza de colocar no grupo e pronto. Até porque valoriza também quem vem à aula, né? Porque se você encontrar tudo no Avar, você não vem à aula, então não tem sentido. Então, alguém faz a gentileza de copiar e colocar no grupo. Professor. Diga, meu querido, é o que a gente pode fazer com vocês. Diga. Dê um Ctrl+C e um Ctrl+V no chat desse questionário, por favor. Vou dar o Ctrl+V e o Ctrl+C, né? Então tá legal. Aí eu mando para no chat agora. Né? Beleza, que facilita o trabalho de vocês. Boas ideias são sempre bem-vindas. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar. Vamos lá. Vou fazer melhor. Eu vou copiar todo ele, né? Isso. Aí, ó. Agora eu vou dar o copiar, né? O caminho é esse.
Agora eu vou fazer aqui, ó. Aí você faz a mesma coisa aí, fica fácil. É legal. Será que foi todo? Vamos ver. Foi, gente, todo? Acho que não foi todo, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só foi até o 10, só. Vou tentar de novo. Acho que não foi todo, não. Vamos observando aí. Mas se foi até o 10, já facilita muito. Como vocês copiaram aí, botar a numeração é mangaba, né? Vou fazer a outra parte aqui. Tá legal, gente? Professor, Diga. eu também botei no grupo o A outra questionário. parte aí, ó. Relacione concurso de crime e tipificação penal. Vale. É só você botar a numeração, tá, gente? Ó. Aí em cima aqui, ó. Eu botei o questionário no grupo também, professor. Beleza. Você nota 20. Já ganha Quem ponto. foi? Quem foi? Eu vou olhar o nome dela no grupo e já ganha ponto. Isso já é ponto positivo. Viu, Coutinho? Já é ponto positivo. Meus queridos, ficaram alguma dúvida por hoje? Ficou alguma dúvida, gente, que a gente possa ajudar vocês? Ficou alguma dúvida? É importante esses conceitos, é importante que vocês estejam dominando. Ficou alguma dúvida? Coutinho, ficou dúvida, Coutinho? Não, professor, a aula hoje foi boa, viu? Gostei muito da aula, foi bem explicativa. Beleza. Não, professor, muito bem, muito bem. Gostei. Beleza, então. Então agora é estudar. E vocês me cobrem no privado, quem quiser. Eu vejo até segunda-feira, eu boto um texto muito legal. Eu peço que vocês leiam. Não vou nem ler. Está dentro do programa. Mas eu não vou dizer forçar, vai ganhar ponto. Não, leia para aprender. É um texto que é do professor André Stefan, de 2020. Ele é a atualização de Damasio. Você imagina que trabalho o cara fez. Pegou a linguagem de Damasio e trouxe para a atual. É o professor André Stefan, eu tenho total admiração por ele. Então, eu vou tentar copiar os trechos que falam da legítima defesa em estado de necessidade e no homicídio. E já faz parte do nosso programa de antijuridicidade. Então, eu vou botar esse texto também lá. Gente, muito obrigado pela participação aí. Excelente final de semana. Se Deus quiser, até para a semana. Bons estudos. Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Um abraço a todos. Bom dia, professor. Bom final de semana. Qualquer coisa, eu falo com o senhor no privado. Tá bom. Qualquer coisa você me fala no privado, viu? Um abração. Ok, falou. Tchau. Bom dia a todos, colega. Bom final de semana.